Tudo bom, pessoal? Fábio Rezende aqui do Soma Agro, em mais um episódio do Conexão Soma. Hoje vamos falar aqui de um assunto que tem muita controvérsia, o pessoal vê com algumas pessoas ainda vê com preconceito, que é o manejo, né, nada nas mãos, aqueles manejos eficientes de curral, né, aquele manejo consciente, visando o bem-estar dos animais. E eu estou aqui com o Leonardo, da Escola Pecuária. Tá? Lembrando que esse episódio vai estar no YouTube, no Spotify, vai ter corte no Instagram, acompanha a gente lá. Leonardo, fala um pouquinho de você, do seu projeto. Fábio, obrigado pelo convite de estar aqui hoje, é uma satisfação muito grande falar do que a gente ama fazer, da paixão que a gente tem pelo manejo inteligente, né? Saber trabalhar com gado. Eu sou engenheiro agrônomo, mineiro, estou trabalhando com nada nas mãos aí 3 anos e pouco, já tem 10 anos que o Nada nas Mãos está rodando aí no Brasil. A gente é fundador da Escola Pecuária, é um projeto que vem para poder somar, entregar o que a gente faz nos treinamentos nas fazendas no online, né? Levar isso nos cursos para o pessoal ter acesso. Tem muita gente que não sabe nem que existe o Nada nas Mãos, não sabe que existe uma maneira muito simples de mexer com gado. Então a gente quer escalar isso de maneira mais global, na verdade. Então, a Escola Pecuária vem com esse intuito, trabalhar aí com manejo de gado, estrutura de currais, o que é um curral, o que tem que ter um curral para ele ser bom, ser eficiente, trabalhar de maneira segura. Parte de cria, maternidade, recria e engorda, confinamento, manejos de bem-estar animal que levam mais eficiência, produtividade, segurança, rentabilidade para o negócio pecuário. E hoje a gente roda aí as fazendas no Brasil todo, mundo afora também, fazendo os treinamentos para conscientizar a galera, as equipes das fazendas a trabalhar de maneira mais eficiente realmente. E imagina que você deve encarar muito isso, né? O pessoal encara isso ainda como frescura. Mas esses negócios nada, esse negócio não funciona. Tem que estar ali com um bastão, ferrão, da porrada mesmo. Como é que é esse preconceito que a turma tem? Tá diminuindo ou não? Então, a conscientização vem acontecendo, principalmente até com a sucessão familiar acontecendo. O pessoal mais novo que vem assumindo as fazendas tem mais essa consciência, tem mais essa noção, né? De que bem-estar animal não é frescura, é dinheiro no bolso, é menos acidente, é mais tranquilidade no manejo, mais taxa de prenhez, ganho de peso, sanidade. Então, os próprios líderes das fazendas estão cobrando isso cada vez mais, e não é só uma exigência das fazendas, e sim também, principalmente, do mercado. Então, você pega aí McDonald's, né? O McDonald's tem um serviço de auditoria, de fiscalização nas fazendas que fornecem a carne para os hambúrgueres para poder ver se eles estão de acordo com as práticas de bem-estar. O consumidor final, né? Ele quer saber de onde está vindo a carne que ele está comendo, como que foi produzido a carne, como é que o animal foi tratado, né? Já tem QR Code nos pacotes da carne. Então, isso é uma exigência do mercado, porque o consumidor final que vai lá para comprar a carne na gôndola do supermercado, ele quer saber de onde está vindo o que ele está comendo. Não só de carne, mas de ovo, peixe, frango, né? Porco. Então, é uma simples questão de atender as exigências do mercado e não só de, bem-estar animal é frescura, é mimimi, tal e coisa. E a gente, pelo contrário, a gente não está ali para poder fazer carinho no boi nem na vaca. A gente está ali para a coisa funcionar. Se não for funcionar, a fazenda não contrata a gente de novo, né? A operação tem que rodar de acordo com o volume da operação, né? Mas que negócio. Mas se falar que fizer carinho vai aumentar ali as arroba, a gente faz, né? Também, né? Porque tem algumas situações, né, que essa questão ainda que a gente fala, né, de frescura ou não, a gente tem que ter pelo menos o meu entendimento, né, a gente tem que ter uma diferenciação. Por exemplo, eu tive alguns eventos, um evento há muito tempo que eu fiz uma palestra num curso de engenharia ambiental. E aí o pessoal foi me chamar tudo e eu, na minha época, né, bem mais novo, um pouco mais imaturo, eu intencionalmente fui provocativo. Porque o que eu penso é o seguinte, se a gente não tiver uma contrapartida daquilo que você está fazendo financeiro, não vai fazer por fazer, né? Você tem que mostrar a viabilidade. Então, às vezes, não adianta o pessoal querer fazer, por exemplo, aquela estrutura lá, né, na vaca de leite que roda ali, que é uma escova. Cara, você não vai colocar aquilo só simplesmente pelo fato da vaca estar bem, mas aumenta a produção de leite. Aquilo se paga, né? Você consegue fazer. E como é que é isso com a questão do manejo? Como é que você consegue tangibilizar a aplicação do manejo para o retorno financeiro disso mesmo?
Já tem vários resultados aí, trabalho científico, artigo científico, que mostra isso em taxa de prenhez, mudando aí do manejo mais agitado, agressivo, para um manejo mais tranquilo, que chega até acima de 30% em primíparo, por Caramba. exemplo, de prenhez, né? Ganho de peso, tem vários resultados nisso também. Sanidade em confinamento, um manejo simples que você faz ali na baia de confinamento. Com exercício com o gado, já você consegue antecipar as enfermidades, antecipar o tratamento que você tem que fazer numa pneumonia subclínica, num problema de casco que está iniciando, com um exercício bem básico mesmo, chama aclimatação, a gente faz isso no confinamento. Então, exatamente, a turma já entendeu que o bem-estar animal é dinheiro no bolso, não é frescura, não é mimimi, né? É isso aí. E é mesmo, né? Porque a gente olha, né, que o animal bem, ele produz mais, né? Ele consegue se preocupar só com comer, com desempenhar, ele fica tranquilo para poder desempenhar, né? É nítido isso aí, uma vaca parindo ali na maternidade sem estresse, ela tem menos chance de retenção de placenta, tudo é questão de estresse, né? O estresse produz o cortisol atrapalha as funções vitais do animal. Então, não é diferente, por exemplo, você fazer um sombreamento numa época de muito calor, Sim, né? Você ter um animal mais tranquilo ali para ele poder desempenhar melhor, né? Não tem né? nada além disso, na verdade. É, e a gente olha, né, a gente que roda bastante, cara, a gente vê cada manejo de curral de assustar, rapaz, de assustar. Eu lembro que assim que eu cheguei no Pará, pra fazer tava acompanhando a fase, tava tendo manejo, rapaz, eu saí de lá assustado, eu nunca tinha visto, até hoje, eu nunca vi um manejo tão desesperador, de eu ver um bezerro tendo um troço lá, e os caras pulando em cima dele, pisando pra tentar reanimar, e o bezerro depois reanimou, saiu meio desorientado. Cara, a chance de quebrar a pata, de animal bater em cima do outro e quebrar a anca, tudo é muito grande, né? Um animal desesperado bater na cerca do curral numa tábua, no lugar errado, ele cai morto, ele não volta mais não. Pois é. E, além de tudo, Fábio, essa parte de treinamento, de conscientizar a equipe, não é nem só o bem-estar animal, mas principalmente o bem-estar para a equipe, né, para reduzir risco de acidente. A equipe finaliza o dia tranquila, né? Isso é nítido para nós. A gente vai por exemplo, numa fazenda onde é com manejo, é derramadão, do jeitão tradicional. Aí a poeira levanta, a cordoalha tá sempre frouxa, porque o gado tá muito pressionado, tábua quebrada. No fim do dia, os vaqueiros tá tudo xingando um ao outro ali, né? Falando umas palavras feias. No outro dia, a gente faz o treinamento. No final do dia, parece que a poeira no curral baixa. Os vaqueiros já tá mais tranquilo um com o outro ali, não tá aquele alvoroço, sabe? O gado sai no pasto do curral. E aí, interessante, rapaz, porque até um resultado que a gente tem em questão de pessoas mesmo, é, já teve situação da mulher do vaqueiro chegar para nós e falar assim: o que você fez com o meu marido lá no curral? Porque ele chega em casa agora com mais paciência, mais respeitoso. E é isso mesmo, porque o cara sai do serviço, não tá aquele estresse na Sim, tampa ali, né? Tá tranquilo, e no outro dia ele tem que trabalhar de novo. Então, quanto mais tranquilo ele finalizar o dia, mais ele vai estar pronto pro outro dia para começar tudo de novo. E ele passa a entender também, quando entende mais de comportamento animal, ele passa a entender sobre os limites, né? E uhum, isso ele pode aplicar com as pessoas também. sim, Então o animal tá bravo ali te olhando, e o animal ele é transparente, ele não mente pra gente, né? Ele tá olhando ali, falando que ele tá estressado. Se você vai em cima dele, ele vai vir pra poder brigar. sim. E a gente é do mesmo jeito, né? As emoções mostram o que a gente deve fazer, as atitudes que a gente tem que ter. E aí o que acontece? Isso foi até um cliente lá da Bolívia. Ele é um cara novo e ele assumiu a fazenda depois que o pai dele faleceu. Ele não sabia muita coisa de fazenda, ele assumiu assim do zero. Hoje ele tá fazendo uma gestão impecável lá. É um cara de referência para mim, um cara novo, de uns 26 anos. E eu fui lá 2 vezes fazer o treinamento para a equipe. Ele falou: Léo, uma das coisas mais importantes da gente fazer o treinamento não é nem só o pessoal saber manejar o gado, saber, por exemplo, levar um treinamento de aplicação de medicamento, qual Uhum, medicamento aplicar, subcutâneo, intravenoso, como que faz isso e tal, mas principalmente o amadurecimento da equipe. O conhecimento que a gente leva para a fazenda, para as pessoas, ele entrega o amadurecimento da equipe, e uma equipe mais madura tende a crescer verticalmente na fazenda. Ele não quer ficar pulando de galho em galho, né? Aquela sim. história de
pedra que rola não junta lodo. Uhum. Então, o cara fica ali na fazenda, ele cresce ali, a família cresce junto, todo mundo começa a ter espaço. E é isso que as fazendas querem. As fazendas querem que a equipe cresça lá dentro, que tenha oportunidade de um vaqueiro virar um capataz, um capataz virar um supervisor virar um gerente, Ter né? essa retenção, né? Exato, mas para isso, a equipe precisa entender que eles têm que adquirir mais conhecimento. E além disso, Fábio, é interessante porque o, um dos problemas graves que a gente rodando fazenda para todo lado aí vê em comum é que nem sempre o motivo de um vaqueiro sair da fazenda é estrutura ou é Salário. salário, mas sim o cara ter plena convicção das próprias decisões, em vez de ficar dando ouvido para uma conversinha ali do outro vaqueiro e falar assim, mas você tá entregando muito mais do que você tá recebendo para poder fazer. E a gente sabe que a gente, para crescer, tem que entregar mais do que a gente Claro, tá sendo cobrado, né? claro. Então, o cara tem a consciência, fala, não, eu tô fazendo isso aqui, mas no futuro isso aqui vai recompensar. Mas para isso ele precisa ter um discernimento, e o discernimento vem com esse conhecimento. E a gente que roda muita fazenda, consultor, pessoal que treina a equipe, tem muita diversidade de informação de outras realidades. Sim. E isso agrega muito para quem está dentro daquela fazenda para poder falar assim, como que é a fazenda lá no Pantanal? Como que é os vaqueiros do Pará? Como que é a remuneração variável? Como que o pessoal bonifica a equipe em outras fazendas, né? E isso vai agregando para cada negócio, para cada situação específica ali. E a equipe valoriza mais a questão de, se eu fizer, por exemplo, tem uma fazenda no norte de Minas, lá eles conseguiram tirar toda a subjetividade do processo de bonificação. Então, como é que eles fazem? O líder da equipe da pecuária, por exemplo, o vaqueiro tem que tosar a tropa, tem que casquear, tem que banhar depois, dar o banho depois que usou a tropa durante o dia ali. Então, o cara fez isso todo dia, aí o líder da equipe vai lá e dá uma nota para ele. Então, o Zé pegou, chegou do curral, soltou o cavalo, banhou, tosou, casqueou. Então, ele ganha a nota tal. No final do mês, ele ganha bonificação em cima daquilo. Então, não existe mais o patrão ou o chefe cobrando, falar, você não fez aquilo, você não fez isso. Existe uma nota. E essa nota é objetiva. Então, o cara sabe, eu não tosei o cavalo. Não fez. E ele vai perder isso no final como remuneração, né? Então, isso passa a ser... E a gente não vê isso em toda a fazenda. Eu fui ver isso em 3 anos que eu tô rodando só de nada nas mãos, uma vez até hoje que eu vi isso. Então, a gente espalha essa notícia, né? Porque o pessoal encara muito aquele negócio, não, mas isso é obrigação do cara, né? E aí você fica naquela questão, né? Naquele embate. O produtor, ele quer pagar menos, ele quer pagar o mínimo possível para poder aumentar o resultado dele. E do outro lado, o funcionário ele quer ganhar o máximo possível. Mas ele fala assim, não, eu não vou pagar mais, porque, por exemplo, tosquear, fazer o caso, organizar o cavalo já é função dele. Então eu vou pagar ele 2 vezes, aí você fica naquele embate. Mas ele não entende que se você não valorizar aquele cara bom, você vai perder o cara bom para outra fazenda. Exato. E você não vai ter um serviço mais. Você perde um vaqueiro, você perde tudo, né? Porque aquele negócio, equipe que desempenha melhor tem que receber melhor. Tem que receber. Não dá para receber a mesma coisa, né? E aí os treinamentos e a consultoria, qualquer tecnologia que você leva para a fazenda, entra nessa parte. Uma equipe, é aquela história que as pessoas falam por aí, é melhor uma pessoa treinada ir embora da fazenda do que uma não treinada ficar. Exatamente. E isso reflete muito no padrão, no nível de qualidade que a gente quer da nossa equipe. Então, você vai trazendo treinamento, você vai conscientizando a equipe, você vai diminuindo até as conversinhas fiadas que tem do outro ali, tentando fazer a cabeça do vaqueiro ali e tal, porque ele tá recebendo pouco pro tanto que ele tá entregando e tal. E aí os caras vão entendendo que o nível de exigência está subindo e quem não se adapta àquilo, quem não está adequando, vai sair. E quem vai ficar realmente quem abraça a cultura. Exatamente. Quem entende a causa do negócio, né? E falando dessa questão de cultura, tudo, né? Eu acho que existe essa preocupação cada vez mais com o bem-estar animal, e tem que ter mesmo, né? Aí indo pro lado desse manejo mesmo, né? Como é que seria a ferramenta, os processos, como é que é? Eu já acompanhei algumas fazendas que fazem alguma coisa, mas queria que você explicasse mais ou menos como é que é isso aí exatamente, pra gente depois entender o impacto que isso vai dar. Fábio, na verdade, não tem nada de outro mundo.
É uma questão simples de entender sobre comportamento animal. E comportamento animal, quem entende mais, não tem ninguém que entende mais disso do que o próprio vaqueiro que está lá todo dia. E o jeito que foi passado, né, durante décadas e décadas aí, que aprendeu com o avô, com o bisavô, com o pai, ou na lida sozinho ali, é de trabalhar no jeitão tradicional ali, no desespero, batendo, gritando, correndo. E isso mostra que falta conhecimento sobre o comportamento animal. E quando a gente entende, a gente vê o tanto de desperdício de energia que existe Com certeza. num trabalho que era para ser simples. E entender de comportamento animal é o quê? A gente sabe se o animal está parado. Se a gente entra na zona de trabalho dele, tem gente que utiliza o termo zona de fuga. A gente gosta de utilizar o termo zona de trabalho porque é a hora que você entrou num espaço ali que o animal trabalha para você. E o que a gente quer é exatamente isso, que o animal trabalhe por nós, ao invés da gente ficar correndo naquela loucura, cansando no curral. E ele entende isso, o animal entra no curral, ele sabe que ele tem que passar pelas porteiras, ele sabe que ele tem que passar por algum lugar para sair pro pátio novo, ele quer ir embora para casa. Sim. E quanto mais tranquilo a gente, quanto mais claro a gente é na orientação, no comando que a gente está passando para esse animal, ou seja, quanto menos gente, então menos é mais, trabalhar pela frente do gado, ler o comportamento do gado primeiro. Então, se tem um animal estressado, eu não vou chegar nele de qualquer jeito. Eu vou chegar nele devagar para poder orientar ele para um lado para o outro. Então, ele está parado. Eu quero orientar ele para ir para frente, eu tenho que saber em qual ponto desse animal, em qual parte do corpo dele eu tenho que chegar. E uma outra coisa que é um costume muito forte é de trabalhar por trás do lote. Quando a gente trabalha por trás do lote do gado e a porteira está na frente, a gente chama a atenção do gado para trás e a porteira, que é o destino que eles têm que ir, ficou lá na frente. Então, o outro ponto é trabalhar sempre no campo de visão do gado, o animal tem que ver o vaqueiro e o destino que ele tem que seguir ao mesmo tempo. Fica meio que lateralizado. Lateralizado ou pela frente ali, né, para poder guiar os primeiros, e onde a vaca vai, a outra vai atrás, desponta o primeiro, o resto vai atrás, né? E isso o vaqueiro sabe, né? Às vezes ele não aplica por uma questão de costume, eu sempre fiz assim, não tem que mudar e tudo, né? Mas não tem nada, não tem segredo, não tem mágica, é simplesmente entender o comportamento, passar o comando para o animal, esperar ele responder, que às vezes é uma questão de milésimo de segundo ali, um pouquinho de paciência, e depois aliviar para o animal, que é o tal da pressão e o alívio, para deixar ele andar e trabalhar por nós no curral. E aí você vê que não precisa de bandeira, não precisa de vara, não precisa de choque, não precisa de loucura. E quando a gente entende do que a gente está fazendo, o desespero para de tomar conta das nossas atitudes. E basicamente é isso. Conhecimento, entrega, discernimento. A bandeira, por exemplo, ajudou muito a conscientizar sobre o bem-estar. Sim. O que acontece é que chega um ponto que quando falta um pouquinho de paciência, ou se tem um animal um pouco mais estressado e você só balança a bandeira na cara do animal ali, é suficiente para poder você tirar a atenção dele do seu corpo e ele passar a ter atenção na bandeira, e ele não entende esse movimento da bandeira balançando na cara dele. Não precisa ser movimento muito brusco, é uma coisinha simples ali, se for um animal mais estressado, para ele poder ficar cego, né, como que a gente fala, né? Ele já não entende mais nada do que está passando. Então, a gente precisa trazer a atenção do animal para o nosso corpo, porque ele entende a linguagem corporal. Essa é a linguagem universal dos animais, a linguagem corporal. Então, eu chego para trás, o animal para. Eu chego para frente, o animal anda. Eu vou para um lado, ele vai para frente. Eu vou para o outro, ele vai para trás. E a gente ter clareza nesse comando, ter o mínimo de gente possível. Se a gente está conversando aqui, quem está assistindo o podcast, se tem 3 Leonardo aqui falando ao mesmo tempo, cada um assunto, ninguém vai entender nada. Agora, o gado não é diferente. O gado, se tá 3 pessoas dando o mesmo comando pro gado, ele não sabe em quem ele presta atenção. É claro que tem momentos que o curral é muito grande, a gente precisa de 2 pessoas, 3, dependendo até mais. Mas, geralmente, uma pessoa é suficiente para fazer pressão para o gado entender o que a gente está pedindo. E você acha aí que teve algum ganho com a questão de conseguir, né, aplicar essa técnica com o passar dos anos, com o melhoramento genético dos próprios animais, com o passar dos anos, de que você, né, antigamente você tinha uma maneira extremamente extensivo, quase que não via gente, quase que não via nada, e agora ficou muito mais próximo a relação gado-gente. Você acha que isso ajudou ou não? Não, com certeza. E isso aí não tem dúvida. Até pensando, se for colocar em questão aí, IATF, avaliação genética, quantas vezes os animais vêm no curral, manejo de
pastejo rotacionado, a gente lá tem que trocar o animal né, Uhum. todo dia, dependendo, 3 dias, 3 em 3 dias, uma vez na semana, que Sim, seja. Mas o que acontece é que quanto mais contato a gente tem com o animal, melhor é a nossa relação com ele. sim. E aí entra um ponto importantíssimo, por exemplo, de currais. Existem uns currais que o pessoal chama de anti-estresse. E aqueles currais todos fechados, eles não permitem a gente ter contato direto com o animal, a gente fica longe dele. Às vezes em passarelas, em lugar todo fechado, a gente não consegue entrar. Quanto mais contato a gente tem com o animal, mais fácil a gente passar o comando para ele, menos risco de dar errado o comando que a gente está passando tem, né? O animal entende com mais clareza. E o animal está indo lá na frente no curral, a gente está enxergando o primeiro, os de trás estão enxergando o que despontou está enxergando o lote que ficou para trás, então Uhum. eles se sentem mais seguros para andar. Então, um curral, indo nessa parte de estrutura, ele tem que ser o mais semelhante possível ao que é no pasto. Um lugar aberto, um lugar reto para ele andar, sem curva, porque aí o que despontou tá vendo onde que ele tem que ir, os de trás vão seguir atrás, vão seguir o reto, vão seguir o movimento do primeiro. É, e essa parte de genética, voltando no assunto que você falou, isso é sem sombra de dúvidas. A genética, ela seleciona animais mais com temperamento melhor. E é nítido. Um animal mais calmo, ele entrega mais resultado, né? O que a gente já falou, mas Sim. a própria estação de monta, os animais que a gente vai selecionando, que são os que as vacas que parem primeiro na estação de monta, eles são animais mais calmos, justamente porque eles são animais que desempenham melhor. Então, isso vai facilitando pra gente, né? É. Agora, tem gente que pergunta pra nós, eu quero ver você vir no Pantanal, mexer com esse gado do jeito que você tá fazendo, vir no Pará. E a gente roda pra todo lado, né, cara? E claro que tem um gado que é muito louco aí, que tá na larga, solta aí, faz, sei lá, 5 anos que não vem no curral, algo desse tipo. A gente não faz milagre. Sim. A gente é uma técnica, né? O Nada nas Mãos é uma técnica, ela tem princípios e conceitos para se trabalhar e tem que pôr em prática. Tem que ir ao dia a dia, é igual a gente cruza o braço com o esquerdo por cima, vai cruzar com o direito por cima, fica um negócio estranho. Não Então, fica quando o bom. cara vai trabalhar pela frente do gado, ele não entende direito o que ele tá fazendo, ele sempre vai ficar Sim. tendencioso aí por trás, né? Ele tem que praticar até ficar uma coisa natural. Eu já trabalho, antes de mexer com nada nas mãos, trabalhava do jeitão tradicional, como todo mundo faz. Hoje em dia eu não consigo pegar uma bandeira, uma vara para poder trabalhar no curral, porque para mim não faz sentido mais. Sim. Eu sei que tem um jeito muito melhor de fazer, que entrega mais resultado, que é mais seguro e tudo mais. E aí, como você falou, né, dois pontos que eu queria tocar, que até então sempre foi uma verdade, assim, né? Pelo menos chegou com a ideia de uma verdade. Primeiro a bandeira, né? Mas eu concordo com você de da bandeira virar uma vara para dar uma cacetada na cabeça do boi. Daqui para ali. É rápido, né? Uma linha muito tênue. E a outra coisa que você estava falando dessa estrutura de curral, porque teve uma época que ficou uma moda muito grande daquele curral em curva, todo fechado. Não, porque o gado, se ele não vê para onde ele está indo, ele vai andando. E aí, cara, como é que fica esses conflitos de conceito, somente com essa questão do curral? Isso aí é muito fácil da gente entender se a gente conversar com uma pessoa mais antiga. Antigamente, existia curral em curva e fechado? Não, né? Não. Então, o gado não mudou. O gado é o mesmo. O que aconteceu foi o seguinte, tem a Temple Grandin nos Estados Unidos, que ela trouxe os holofotes para o bem-estar animal. Então, ela ajudou muito nisso. Uhum. E ela tem um espectro autista, né? E ela queria evitar o contato, eu acho que nesse sentido ela quis evitar o contato do gado com o ser humano. Por ela ser autista, por ela não gostar muito do contato ali, né? Ela achou que no caso do animal poderia fazer sentido também. Uhum. Então, era uma verdade para ela ali. É uma verdade para ela. E ela criou esses currais em curva. E uma das principais criações dela foi a porteira giratória, que lhe ajuda muito, e os troncos coletivos em curva. Mas o que acontece é justamente isso. Quando você bota uma curva, você faz o animal perder a guia que você fez. Então, você despontou o primeiro animal, o que está atrás perdeu o primeiro. Uhum. E aí ele não consegue seguir o movimento gregário ali junto com o outro, né? Então, como é que foi? Lá atrás ela criou esses currais, o pessoal foi lá, viu aquilo e começou a achar que o manejo no curral não estava funcionando porque o curral é aberto. E aí você vê muitas estruturas que o curral é todo aberto, chega na seringa, nem só nos currais anti-estresse, chega na seringa, no embute, fecha.
Aí fala porque o animal não entra porque ele tá enxergando em volta, né? Ah, ele tem que enxergar só na frente, ele tem que deixar tudo fechado e deixar só a luz onde ele vai entrar, ali o buraco que ele vai entrar. Mas se fosse assim, o curral inteiro tinha que ser fechado, Sim. né? Não faz sentido. Então, é uma não verdade, né? Uma desinformação que foi criada. É um mito essa questão de curral tem que ser fechado em curva e que a gente tem que desmistificar isso, a gente tem que reeducar o pessoal, porque existem casos que a gente vai em fazenda do pessoal ter um curral tradicional mais perto, mais longe do gado e construir um curral anti-estresse mais perto. Eles levam ele no curral mais longe porque eles não querem mexer no curvado e fechado, porque dá muito trabalho. O vaqueiro cansa muito. Essas repartições em pizza que o pessoal faz, você deixa de aproveitar muita área do curral. Quando você coloca corredor em curral, o gado fica andando no meio daquele corredor, o gado que está em volta não para ruminar, para poder descansar, deitar, e está sempre movimentando. Existe um cruzamento de fluxo no gado que já foi processado, o gado que ainda está sendo trabalhado. Então, o gado foi trabalhado, ele tem que ir para frente, longe do movimento que ainda está sendo feito do gado que não foi processado. E aí, basicamente, o curral ideal é um curral reto, aberto. Se for colocar a curva, a parte interna da curva tem que ser aberta para o animal que está lá atrás e o animal que está lá na frente entrando e ele seguir o movimento por livre, espontânea vontade, só porque ele quer seguir um ao outro ali. E aí, quando você vai nos Estados Unidos, na Austrália, você vê currais, a maioria sem passarela, porque quando o animal olha para cima, a gente está numa passarela muito alta, ele olha para cima e ele para de andar. E aí ele tem que fazer ele andar de novo. Então a gente prefere currais sem passarela, no nível do gado, no chão, abertos, que você pode acessar o animal do chão mesmo, sabe? E currais Bud Box, que é uma tendência, que é o Bud Williams que criou o curral Bud Box, ele funciona muito bem, e ele está crescendo hoje no Brasil, porque ele segue os instintos naturais dos bovinos, ele segue o comportamento natural do gado quando ele foi construído. Então, ele é uma estrutura, uma caixa de passagem, o animal entra, vai no fundo do curral, a próxima coisa que ele faz é voltar na porteira que ele entrou. Quando ele volta nessa porteira, ela está fechada e ele segue um tronco destino ao tronco coletivo, né, ao embarcador que seja. Então, a gente precisa essencialmente entender de comportamento animal, que é uma coisa simples de fazer, é algo que não... quem está no campo são as pessoas que mais entendem disso. Sim. E parar de querer complicar as coisas. Quanto mais complexo é o curral, mais gente demanda. Mais caro é. Mais caro é. Aí você fala uma verdade gigantesca. Mais difícil é o manejo, mais estressante para o gado e para as pessoas. Às vezes você atrapalha a questão de retenção de equipe, que tem gente que pede conta de fazenda por uma questão de estrutura. E aí, se você me permite falar... Fique à vontade. O curral está construído, beleza, está prontinho lá, independente se ele é anti-estresse, se ele é tradicional, do jeito que ele for, tábua, cordoalha, manutenção. Muitas fazendas que a gente vai, a maioria esquece de um ponto simples, que é a manutenção de curral. É porteira amarrada com corda, porteira caindo, cordoalha bamba, tábua faltando na cerca, tábua, né? Ponta de tábua, ponta de parafuso que estica a cordoalha para o lugar errado, onde é que o gado pode passar e se machucar, onde é que as pessoas podem se machucar. Então, a galera tá lembrando de fazer o bem-estar das pessoas na casa, com ar-condicionado, uma comida boa, a cantina especializada, e por aí vai, um salário bom. Mas estão esquecendo do principal detalhe, que é o dia a dia, que é a parte mais difícil, que é na lida do gado no curral ali. Vai dar manutenção no curral, limpa o curral para poder o piso não ficar escorregadio, cheio de lama. Você põe um piso de concreto ali que é feito para não escorregar, mas a lama tá ali uns 5 centímetros para cima, o concreto não faz a função dele de aderência mais. Porteira que não fecha, porteira abrindo pro lado errado. Então, assim, remanga grande demais, ou curral que não tem remanga, cara, são detalhes tão simples, com investimento mínimo, assim, irrisório. Você faz a equipe ficar satisfeita, você diminui a quantidade, a necessidade de muita gente no curral, então ao invés de você precisar 2, 3 pessoas lá atrás, uma pessoa só faz o serviço, evitando essas passarelas muito altas, evitando o corredor muito comprido, evitando currais mal planejados, mal dimensionados, né? E aí você vai cuidando o principal ativo que a gente tem na fazenda hoje, que é a mão de obra, né? Sim. E aí a gente tá falando aqui, né, dos impactos, do que a gente faz, o ganha, e aí se a gente consegue traduzir para o benefício assim, né, então a gente consegue identificar
que realmente os aproveitamentos a parte de reprodução do protocolo vai melhorar, porque o animal menos estressado na hora do que fizer ali o protocolo de inseminação vai responder melhor. Imagino também que tem algum benefício grande também no embarque frigorífico, com questão de carcaça, de machucar. Onde mais a gente consegue ver benefícios financeiros de manejar o gado assim, com mais calma? Ô, Fábio, você fala um aí que a gente não comentou ainda, que é redução de hematoma, de lesão de carcaça. Isso aí, se for contabilizar as perdas que tem de hematoma, que muita gente não fala disso, é gigantesco esse número. A gente já fez vários testes aí, várias pesquisas que mostram que em fazendas grandes passa de R$1 milhão por ano, né? Dependendo do volume de gado. Frigorífico já está de olho nisso, então cada vez mais capacitando os motoristas, capacitando a equipe do recebimento de gado no frigorífico. E aí entra, principalmente, noção de manejo, né? Os motoristas do caminhão têm que saber também, porque senão você está fazendo um manejo de gado lá atrás no curral para embarcar perfeito, e o cara metendo choque no gado na hora de embarcar, de entrar no caminhão, o gado entra estressado, fica mais agitado lá dentro, é mais fácil do animal cair, querer brigar um com o outro, aí já vai envenenando a lesão de carcaça. Portão no embarcador, um simples portão no embarcador para evitar de ficar baixando e descendo aquela porteira, que ela pega bem no contrafilé, bem no cupim do gado. Então, quanto que é um investimento num portão no embarcador, né? Sei lá, não dá nem para falar disso, né? O tanto que reduz em hematoma de carcaça, uma simples placa na entrada, no embarcador. Aqui trabalhamos com calma, evite o uso de choque, bandeiras, gritos, para o motorista chegar lá e ver que existe uma gerência ali, uma liderança em cima disso, né? Uma exigência sobre isso, né? Essa parte de usar o choque na hora de embarcar o gado, o pessoal tem o costume de contar o gado no choque, não é nem necessidade. A gente já fez pesquisa aí que mostra que mais de 95% das vezes que se usa o choque no embarque é desnecessário, exatamente. E os ganhos são... eles ultrapassam a barreira do financeiro, Fábio. Sim. Sabe por quê? Um manejo no curral bem feito, ele passa a se tornar uma cultura. O manejo bem feito no curral, ele irradia para o restante da fazenda. Então, o cara que passa a respeitar o gado, e não, igual eu te falei, ficar com frescura e passar a mão no boi, não sei o quê. Na verdade, a gente não quer isso, porque um gado muito manso no curral, ele não anda, ele é mais difícil de mexer, o gado, você tem que empurrar ele e tudo, né? O cara respeitando mais o limite do gado, ele passa a respeitar o companheiro, a respeitar o limite do outro ali, e não ficar fazendo aquela brincadeirinha chata que de repente aquilo, o cara queima o pavio ali, e de repente ele já tá brigando com o outro, sai na porrada, aí já tem que separar, ou às vezes manda os dois embora, ou um só, e aí fica aquele clima desagradável. Então, um manejo bem feito, ele funciona como uma cultura que inicia no curral e irradia pro restante da fazenda, e isso se torna muito mais agradável de fazer parte daquela equipe. E isso vai para tudo, né? Vai para tropa, vai para tudo. Você acaba expandindo isso, né? Para o bem-estar o dia a dia, né? De tudo. E aí, você tá falando da questão de equipe também, de cultura, é complicado, né? Porque a gente via também até dessa mesma fazenda que eu falei pra você que eu saí lá espantado com o manejo. Dava para ver que o prazer que o pessoal tinha quando errava um gado que precisava passar de novo, que aí queria correr, queria laçar, queria agarrar o gado pela cabeça e tudo. E ficava aquela brincadeira, quer dizer, você via que, não, aquilo ali parecia ser um divertimento. Cara, que absurdo, né? O risco do cara se machucar e tudo. Então, eu acho que realmente esse ganho da cultura que você falou, eu acho que é fundamental. E me surgiu uma dúvida aqui, você falando, como é que a gente aplica isso dentro do caminhão, hein? Como é que você vai fazer para dentro do caminhão o gado ir lá na última, ir lá para frente, se você não pode estar lá dentro? Como é que é? Ô, Fábio, novamente, não tem milagre. Não tem milagre. Chegou no caminhão, não tem como a gente entrar lá, né? Não vai, pensando. Né? Aí uma bandeira, você às vezes com o choque ali, dependendo se for realmente necessário, em último caso, aprender a usar o choque. Tem fazenda que a gente vai, que usa aquela arminha do choque, é móvel, que você carrega para o outro lado, recarregável, né? Sim. Que o pessoal consegue quebrar ela. E assim, cutuca o gado com choque. O choque é pra você, ali na ponta na onde sai o rabo ali, você dá só apertar ali, de repente você faz só o baço. Você só aperta para fazer o barulho do choque, o animal já anda, né? Então é saber
o que realmente está precisando fazer e não ser exagerado nas atitudes. E o choque reativo, né? O cara vai e dá na cabeça. Dá na cabeça, dá no cupim, dá no... Quer que ele vá pra frente e dá na cabeça, dá no focinho, dá no cabeça. cupim, exato. Aí também não faz sentido, né? E o animal tá entrando, tá dando choque, tá dando choque, tá dando choque. Aí quando você faz muita pressão, o animal tá entrando, aí ele vai querer voltar, porque você pensa, o animal tá entrando numa porteira, você tá batendo nele na hora que ele tá entrando, ele vai entender que aquilo ali tá certo ou errado, né? Pois é. Ele vai querer voltar, falou, não vou entrar aqui não, você tá me batendo, tá me dando choque, vou voltar aqui. Agora, se você só dá um estímulo e espera a resposta, e aí é que entra a parte até da doma de cavalo. Geralmente, nas fazendas que a gente vai, o cara que doma o cavalo, ele entende na hora o que a gente tá passando sobre o manejo de gado, porque não é diferente. Sim. Pressão é alívio. Você pressionou, o animal respondeu, alivia e deixa ele entender aquele alívio, ele Um reforço positivo, né? Reforço positivo, exatamente, é isso. Reforço. Vaca, eu vou te pressionar aqui, você andou pra mim, eu alivio, eu mostro pra ela que toda vez que eu pressiono ela anda, eu alivio a recompensa pra ela, exatamente. Exatamente. E essa questão, né, só pra gente ver aqui do embasamento, tudo, a questão científica disso, você tem um pouquinho do histórico disso, de quanto tempo faz que o pessoal já tá mexendo, tipo, a nível mundial, com esse manejo das mãos, como é que é isso? Na Austrália tem já relato disso de mais de 20 anos, nos Estados Unidos também. Então, o que pode parecer algo novo pra gente, pode ser que, dependendo do ponto de vista da referência que você tem, já tá muito atrasado. E é claro que nos Estados Unidos, nos outros países, na Austrália, por exemplo, tem manejo derramado também, tem que ainda faz do jeitão antigo. Da mesma forma, inseminação artificial, FIV, transferência de embrião, estação de monta. Tem hoje ainda quem não acredita em estação de monta, cara. A estação de monta é a melhor ferramenta que o criador tem na fazenda. E tem quem ainda não faz porque fala que mas eu não vou ter bezerro nascendo um ano todo, eu não vou ter meu fluxo de caixa ali para poder vender bezerro direto. Mas o cara não tá entendendo o resultado que a tecnologia vai trazer, que é condicionamento de mão de obra, bezerrada padronizada, né, nascendo na época certa, vacada desmamando na hora certa para você poder ter passo para elas recuperar. Enfim, não é diferente pro manejo. Então, a inseminação veio chegando. A estação de monta primeiro, inseminação, transferência de embrião. Pra você ter uma ideia, tem uma fazenda ali no Mato Grosso, o ano passado eles fizeram 9.000 transferências de embrião. 9.000. Caramba. Enquanto isso, tem gente que não acredita nem na estação de monta. Da mesma forma, o manejo. Enquanto tem gente já, por exemplo, você pega aí JBJ, MFG, JBS, Coagliato, que foi onde nasceu Nada nas Mãos, que já fazem isso há quantos anos, que já todo ano a gente vai em todas as fazendas dos grupos todos, dos maiores grupos dos países que a gente atende de pecuária, a gente vai fazer a reciclagem do treinamento pelo o tanto que eles dão importância para isso. Às vezes não é nem de ano em ano, às vezes é de 6 em 6 meses, para poder realmente incutir aquela cultura. E aí você pega fazenda que ainda está naquele manejo de derramar tradicional, morrendo animal no curral, taxa de prenhez lá embaixo, ganho de peso, né, questão de curral quebrando, curral derretendo de tanto que gado bate na cerca e tudo. Então, são extremos numa corda que a gente esticar ela, você vê gente lá na frente com tecnologia simples sendo aplicada do jeito certo, e gente que ainda não adere, que tem um orgulho ali, que não quer mudar, que não quer evoluir e fica, né, querendo ou não, fica para trás, né? Às vezes é um medo, né, de mudar, de tudo, do desconhecido, né? E existe, exatamente. E na vida, se a gente não tá crescendo, a gente automaticamente tá ficando para trás. Eu perguntei isso, né, essa questão do científico, porque eu em 2006 passei um ano nos Estados Unidos, eu estudei na Universidade de Cornell. E eu lembro que eu passei tava tendo aulas de comportamento animal, eu não era matriculado, mas sempre naquele horário eu tava fazendo nada, eu encostava. E aí eu via uma professora falando justamente disso, de começando a mostrar, né, a diferença de você sair com bandeira tudo para não usar nada. Esse em 2006, é o que você tá falando. 2006. Tem 20 anos, exatamente. Tem 20 anos que o negócio já é discutido, né? E aqui, às vezes, ainda o pessoal não entende, né? Que pô, dá pra fazer, né? Dá pra acontecer. Ô, Fábio, e aí só puxando um gancho aqui, cada vez mais isso vai ter que fazer parte do conhecimento do vaqueiro. Porque não é de hoje que a gente está escutando, a mão de obra está diminuindo, está difícil de encontrar vaqueiro, está difícil de encontrar um capataz.
já não se cria mais vaqueiro, que é o Ricardo Arantes fala, né? É. Acabou a fábrica de É. vaqueiro, de peão, né? Porque o vaqueiro não pode colocar o filho dele para poder acompanhar ele por questão de lei trabalhista e tal e coisa. Então, cada vez mais, pelo menos a visão que eu tenho de acordo com a experiência que a gente vai rodando nas fazendas é que a mão de obra escassa, então é oferta e demanda. Sim. A mão de obra vai ser cada vez mais valorizada, os vaqueiros vão receber cada vez melhor. Tem inclusive fazenda que tem lavoura e pecuária que já teve que igualar o salário da galera da lavoura com a galera da pecuária, porque senão o povo não fica, principalmente no Mato Grosso, que é forte, né? Uhum. Integração, lavoura, pecuária e tudo Sim. mais. Então, mas pro cara receber um salário maior, ele vai ter que entregar a qualidade que a fazenda que paga mais está exigindo. Isso já é uma coisa que que já acontece. Você vê, justamente você falou com a agricultura. Cara, aqueles operadores de máquinas tecnológicas, aquelas colhedeiras de sei lá quantos mil pés. Cara, os caras recebem um bom dinheiro, aquele pessoal, né? Mas também olha o tamanho da tecnologia embarcada que tem no equipamento que ele tá usando. A responsabilidade dele. Pois é, e não só isso, ele precisa saber operar aqueles sensores, aquela GPS, aquela coisa toda. Parece que o cara tá só tomando teneré e deixando a máquina fazer sozinho, mas não é. Né? Você pega o cara que tá acostumado com aquele trator que nem cabine não tem, ele não dá conta de tocar a máquina. Então é isso, é a qualificação. Né? Você precisa qualificar, porque você tá mexendo com equipamento caro, uma lavoura cara, tudo caro, então você precisa pagar bem. E a pecuária é a mesma coisa, você pega fazendas aí que fatura 5, 10, 20, 30 milhões por ano. Como é que você não vai ter uma equipe que seja qualificada, né? Aí você quer pagar R$2.000 pro vaqueiro? É difícil, né? Exato. E no caso da colhedeira que vale milhões, é o gado. O gado vale milhões. Qual que é o capital empatado num rebanho na fazenda? Exatamente. Então, da mesma forma que o cara aqui, apesar que é um só, no caso da lavoura, um cara só pilotando uma máquina que vale milhões, e nos vaqueiros ali são várias pessoas cuidando do rebanho que vale milhões, mas não deixa de ser, né? Sim. E tem que se profissionalizar, e além de tudo, o vaqueiro que se profissionaliza, ele se valoriza. E se a gente não se valorizar, quem que vai? Exatamente. E a gente se valorizando, a gente mostrando que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente vai assumindo mais responsabilidades, vai assumindo cargos de liderança, e isso vai retornando para a gente questão financeira, crescimento, desenvolvimento, evolução dentro da empresa, né? Eu acho que isso aí realmente é o caminho, né? Eu já falei aqui algumas vezes. Quem quiser, né, realmente crescer, andar, tem que tentar, né, tá disposto a aprender. Porque não adianta você estar com um preconceito, mas não, sempre fiz assim, assim que eu vou ser, assim que eu trabalhei, meu pai me ensinou assim tudo, e você não entender que o negócio tá mudando. Porque quem entender e se dedicar e estar disposto a aprender, eu acho que é esse cara que vai longe, né? Exato. Não tem como não ser, né? É claro. E aí, no caso, teve algumas situações que você pegou e que mudou completamente a fazenda pelo fato do manejo, que você via, tipo, tava extremamente derramado e de repente, tipo, mudou com pouco tempo, é muito tempo. Como é que funciona essa mudança da fazenda? Ô, Fábio, tem lugar que é da água pro vinho, tem lugar que a gente vai na fazenda, faz um dia de treinamento, às vezes já é suficiente, dependendo da situação, do tamanho da equipe, e a gente vai embora da fazenda. Na próxima semana a gente recebe um áudio do dono da fazenda, do capataz, do gerente que seja, falando, rapaz, você fez uma revolução aqui. O que mudou, parece que você chega no curral, você fala, ó, tá tendo manejo aqui, não tô escutando nada, nem poeira não tá levantando direito, o gado saindo tranquilo no pasto do curral. E ao mesmo tempo tem fazendas que a gente tem que fazer mais reciclagem. Igual eu fiz um agora no Mato Grosso, fui lá 2 vezes esse ano já. E o ano que vem também, vou 2 vezes lá, já foi programado. Porque a equipe tá começando a comprar a ideia, então a gente não pode bambear a corda, como se diz, né? Uhum. Porque senão volta nos hábitos antigos. A gente precisa ter uma cobrança desse nível de exigência de manejo da liderança. Tem que ser de cima para baixo. De cima para baixo. Não tem como o vaqueiro construir isso e colocar essa mentalidade no restante da equipe. Tem que ser do dono, ou do gerente, ou do capataz para os vaqueiros. Não tem como isso vir de um vaqueiro, do né? vaqueiro ele construir essa cultura, sabe? É a mesma coisa da cultura de controle, né? Que a gente, né, mexe bastante com controle de fazenda, né? Para a gente poder fazer gestão. E a gente vê toda a fazenda que o gerente da fazenda ou o dono não dá importância para isso,
o controle desanda. Não adianta lá embaixo o cara faz, porque é natural, né? Às vezes o cara tá lá fazendo esse esforço para ter o controle, pô, mas ninguém tá me cobrando. Eita, não consegui fazer hoje, mas ninguém me cobrou que eu não fiz hoje. Quando você vai ver, perde completamente a mão porque não tem a cobrança. E aquelas fazendas que o dono precisa, ele entende a importância disso, e o gerente também compra a ideia, são as fazendas que o controle não perde, né? Que você consegue fazer. Se os vaqueiros comprarem a ideia, mas o capataz ou o gerente não tiver nem aí, é um treinamento perdido. É difícil, né? É perdido. Assim, não totalmente, vamos falar, né? Não é 100%. É claro que ajuda ali, se o líder do curral realmente gostar, por mais que o gerente não comprou a ideia, eles ainda melhoram. Pelo menos ali, vamos pôr 10, 15, se todo mundo quiser 50%. Ali, se todos os vaqueiros quiserem, ainda dá certo. Né? Mas se só metade quiser, a outra não, aí não vai dar certo. Mas a liderança tem que comprar a ideia, tem que abraçar a causa. Senão é muito complicado, né? Você pega essa mudança de cultura, essa mudança de conduta mesmo, né? Agora, eu não imaginei que era de um dia pro outro mesmo. De um dia pro outro, porque é simplesmente entender que o manejo não precisa ser a loucura que sempre foi, que é simplesmente entender de comportamento de gado. E aí entra a questão da gestão. Houve uma definição de gestão que eu achei muito simples, muito resumida, muito objetiva. Gestão é dar condições e saber cobrar. Então não tem como, às vezes a galera quer cobrar ali um manejo, uma gestão, um controle de dados, mas nunca teve um treinamento, nunca teve um ensinamento naquele sentido. Né? Então tem que passar primeiro, dar as condições pro cara e falar, agora que você tá sabendo, nós vamos bater nessa tecla. Tem que entregar. E tem que bater, né? E essa questão, né? Teve uma fazenda que eu acompanhei, com o manejo de curral, era bem isso, não sei se era exatamente nada nas mãos, mas você via que tinha essa preocupação. E aí eles tinham um negócio de chega o gado lá, fazer o gado passar primeiro no tronco tudo aberto, para depois fazer o que tem que fazer. Isso é assim mesmo, não é? Como é que é? É a escolinha. Manejo educativo, a escolinha que o pessoal fala. Cara, dependendo, a gente vê muito isso com vaca, né? Com inseminação, vacada passa muito no curral, então passa uma vez para depois pegar e começar o serviço. Dependendo do caso, a gente faz até com macho. Com garrote, com bezerro, porque tem situação que o gado tá tão traumatizado, tá com um imprint negativo tão forte ali, que o serviço não rende. Teve várias situações que a gente pode citar aqui. No dia do treinamento, a gente fazendo a vacinação, passando o gado, não ia de jeito nenhum. O gado traumatizado, só porque tava colocando muita pressão na entrada ali, não era nem batendo, não, mas colocando muita pressão, gritando e fazendo muito movimento ali atrás, o gado não entrava no tronco. O dono da fazenda chegou e falou assim, e aí, como é que tá o treinamento? Não tá indo não, o gado não vai e tal. Não, então vamos parar de vacinar e vamos focar só em passar o gado. Ô Fábio, juro pra você, eram umas 220 cabeças nesse dia lá no Pará, perto de Marabá. A gente passou esse gado, parou de fazer a vacinação, aí passamos esse gado sem pegar, na bica corrida, só passando ele no tronco mesmo. E em questão de 1 hora a gente fez isso, as 220 cabeças. Passando devagarzinho, com calma, porque eles estão traumatizados, tem que ter um pouco mais de paciência. Sim. O mesmo lote a gente voltou e já era na parte depois do almoço. O mesmo lote a gente voltou ele, começou a fazer umas 3h30, você não conhecia o gado mais. Uma vez que você trabalha com o gado do jeito certo e você tira aquele trauma, você já percebe uma mudança violenta, assim, no comportamento do gado e na facilidade dele se movimentar no curral. E aí eu via, né, nessa própria fazenda, como eu falei, era meio que dividido, sabe? Tinha a turma que entendia que aquilo era bom, porque estava fazendo, enquanto o cara que fazia, né, que ia anotar e organizar os dados, coletar o brinco, não sei o que, enquanto ele estava se organizando, o gado estava passando, né, estava fazendo, então... tudo ok, aí você via um pessoal que você via nitidamente na expressão, assim, puta, essa frescura, perdendo tempo, de passando, não sei o quê. E aí eu fiquei, rapaz, será que isso é realmente necessário para todo mundo? E lá a ordem era, o gado chegou, independente de quantas vezes o gado tinha ido no curral na vida, passa a primeira, dá a volta para depois fazer o serviço. Isso aí, a gente tem muita gente que pergunta para nós, precisa fazer a escolinha do gado toda vez que vem no curral? Depende. O gado tá dando trabalho? Ou é só uma parte do lote que tá dando trabalho? Porque, querendo ou não, você faz o serviço 2 vezes, né? Sim. Passando ele no curral ali. Então, se o gado estiver tranquilo, não tem por que fazer esse serviço 2 vezes. E além do que, quando você passa o gado a primeira vez, se for inseminar a vacada, por exemplo, você aumenta o nível de cortisol ali, porque você dá uma agitada nela. Então, dependendo, é melhor fazer só uma vez mesmo, e isso é o que a gente recomenda na maioria dos casos, passa uma vez e vai. Agora o gado começou a empacar, começou a travar muito o serviço, recurso. É um recurso que você tem para poder, é uma ferramenta, é uma alternativa, né? Não é toda vez que tem que usar.
Interessante, cara, interessante. Além de tudo, os bezerros também, né? Então, os bezerros, tá ali você trouxe o gado ali a primeira vez, apartou vaca e bezerro, já passa os bezerros, depois que eles estão um pouquinho mais crescidos, já passa os bezerros na escolinha, porque você está ensinando, aquele vão ser as próximas mamas, as próximas novilhas, as próximas vacas, os próximos garrotes. Então, quanto mais você ensina eles a andarem no curral tranquilos, melhor vai ser o resultado lá na frente. Né, eu imagino que depende do manejo da fazenda também, vai ajudando, né? Aquela fazenda que sempre tá levando no curral, sempre tá pesando, cada mudança que faz leva. Acho que isso aí tudo também ajuda o gado a não entender que aquilo ali é um ambiente hostil, né? Exato. Você já parou pra pensar que o curral pro gado é como se fosse o hospital para nós? A gente não gosta de ir no hospital. O gado não gosta de ir no curral, porque a hora ele vai levar uma agulhada, vai receber um tratamento ali, ele não gosta daquele movimento, né? Mas ele vai, né? Sim. Deus abençoou tanto os animais pra gente que o bicho de 600 quilos entra no curral de livre espontânea vontade, porque ele a gente domesticou ele pra isso, na verdade, sim. né? E um ponto aqui que você falou, um gancho para poder a gente só complementar, Fábio, essa questão de gritaria no curral. Quando você vai no curral onde é que tá um silêncio, até a questão da gestão da anotação de dados melhora, porque você tem um curral onde é que tá muito bagunçado, é muita gritaria, muita loucura, você vai cantar o número para um companheiro de um lado para o outro, às vezes você erra, você anota errado, porque lá atrás estava muita confusão, muito converseiro no curral. Às vezes o cara tá pedindo 2, você achou que é o 2 do número, né? Exatamente. É realmente esse negócio interessante. E você vê futuro aí, nessa área de manejo, tudo, você tem alguma coisa de futuro que você acha que vai mudar, que vai acontecer, alguma novidade, ou você acha que não, estamos por aí por um bom tempo, vai ser isso daí? No sentido de conscientização, você fala? Não, do manejo em si, esse manejo das mãos, não só das mãos, mas esses manejos focados no bem-estar. Você tem alguma coisa que você vê aí de futuro no bem-estar que você acha que vai chegar em algum momento, que é alguma tendência, ou por enquanto não? O que a gente tem é isso aí. Nos países mais desenvolvidos, que estão à frente, que a gente estuda sobre eles, vai lá e vê como que está funcionando, a tendência é o bem-estar animal ser o novo normal, e não o jeitão tradicional. Justamente por essa questão de exigência de mercado. Certo. Os frigoríficos vai exigindo isso, os McDonald's da vida, os consumidores finais. Então, não vai fugir disso aí. Quanto mais o tempo passa, mais, vamos dizer assim, mais conscientização vai ter e mais a gente tem que se adequar a isso. E nas fazendas que a gente vai e faz reciclagem todo ano, que já tem muito tempo com o treinamento de nada nas mãos, não tem novidade. A gente chega lá, os vaqueiros sabem como que se posiciona, sabem como que entra no curral. Por exemplo, cogliato, JBJ. O cara vai entrar na fazenda, no contrato já está escrito que eles trabalham com nada nas mãos, já a equipe guia, né? já recebe, a equipe já treina ele, já dá uma explicada como que é o serviço, e o cara já entra lá tendo que se adequar a isso, não tem como fugir, não. E tem alguma coisa, por exemplo, que você acha, por exemplo, tem uma discussão muito grande, questão de marcar animal, né, a marcação a fogo e tudo. Você acha que isso é uma coisa que pega, que não pega, ou alguma outra coisa? Porque a gente sabe que nem tudo dá pra fazer. Por exemplo, hoje, eu, por exemplo, não consigo visualizar uma fazenda trabalhar sem marcação. Né? Ou a marcação para identificar que aquele gado é seu porque mistura com o vizinho, você tem a marcação de auditoria que você faz que você precisa marcar, né? Você tem alguma visão para isso daí? Você acha que vai ter alguma solução? Como é que é a sua visão disso daí, de futuro? Com certeza vai ter. Já tá tendo, na verdade, questão dos brincos, já cada vez mais comum o pessoal usar, rastreabilidade, diminuição de quantidade de marcas que se fazem no gado. Tem lugar que a gente já foi assim, você vê o gado todo marcado para poder tentar controlar, para fazer um inventário e tudo. Mas hoje com os brincos está diminuindo muito. Tem a marca fria, que nem toda fazenda usa, mas aquela marca que é só contorna ali onde você colocou, ela tira o pelo do gado ali, cai o pelo, dependendo da quantidade de meses que o gado for passar na fazenda, dá para você fazer também. Mas tem até o projeto da Carmen Pérez, né, em São Paulo, que já foi aprovada, evitar a marcação por conta da brucelose, né? Então, isso vai, com certeza, ter mais notoriedade aí, mais atenção para diminuir, até porque o ciclo vai encurtando, então a gente precisa, não precisa de uma marca tão permanente assim, que dura tanto tempo no gado, né?
Que são coisas que aquele negócio que eu penso, né? A gente tem que dar condições daquilo ser feito. Não só falar, não pode mais. Operacionalmente viável, tem que caber na operação. Exatamente. Né? Porque você pega, por exemplo, tudo bem, o gado, ok, você não vai fazer. Agora e as vacas? Vão passar 10 anos na fazenda. Como é que você não vai ter marcação? Você não vai ter marcação do ano dela, né? Do que é da fazenda. Muda pro vizinho. Pois é, então essa questão, particularmente aí do bem-estar, eu entendo que é um desconforto tudo, mas o pessoal vai ter que quebrar a cabeça aí pra achar a solução, né? Vai ter. Bom, Leonardo, a gente indo aqui pro final aqui, a gente falou bastante aqui do que a gente tinha programado. É uma hora do nosso podcast que o convidado faz uma pergunta pro entrevistador aqui, né? Pro anfitrião. E aí eu queria que você me perguntasse qualquer coisa relacionada ao que a gente conversou sobre gestão. No nível de gestão, o que você tem visto aí da preocupação dos líderes em treinar a equipe sobre gestão de pessoas e como que lidar melhor com os próprios companheiros de trabalho, entrega melhores resultados, a fazenda como um todo ganha, consegue bonificar melhor os próprios funcionários e nesse sentido, o que você enxerga? Olha, Leonardo, como você falou, né, existem muitas fazendas, muitas realidades, eu acho que tem um leque muito grande. Você tem desde fazendas que isso aí é uma bússola para eles, que realmente querem fazer, que fazem programa de remuneração variado, né, que tem bonificação, que investe em treinamentos, né, frequentes, e você vê fazenda que tudo é desculpa para não fazer. Eu não vou fazer porque é difícil, não, o cara vai sair no meio do negócio, eu não vou gastar com isso porque ele vai sair, mas eu não vou bonificar porque já é a função dele, eu vou pagar mais pelo que ele está fazendo. E eu acho que isso vai ser mais para frente, acho que não vai ter muita opção. Igual nas empresas urbanas, que quando você vai abrir vaga, você coloca todos os benefícios que você tenha. Eu acho que isso vai ter que ser um benefício que vai ter que estar para que você quiser atrair boas pessoas, né? Essa participação, bonificação, treinamentos contínuos, né? Porque você pega hoje grandes empresas urbanas, tem isso, vai ter plano de saúde, você tem participação no lucro, tem apoio para um curso de faculdade se quiser fazer, você tem uma série de benefícios, não é só o salário. E a Fazenda ainda não enxergou isso, né? Eu acho, né? Eu acho que algumas, lógico que sim, né? Que você vê. Tem fazendas que eu acompanho que já levaram o Ricardo Arantes para falar na fazenda, né? Que você vê que você tem essa preocupação. Mas nem todo mundo, cara. Quantas fazendas você vê, você passa, você desenha um plano de bonificação, cara, legal. Na hora do vamos ver, não vamos fazer, não, porque ficou ruim, porque. E aí é uma coisa que eu aprendi, sabe? Eu não falo que vai ter até o dia de pagar. Eu prefiro dar surpresa da primeira vez que o cara vai receber do que falar assim, pessoal, a gente fez um plano, vai acontecer. E aí chega lá na hora, cara, e não acontece, porque eu acho que é a pior coisa. Até você, acho que como técnico, você perde o crédito com a equipe, né? Se você falar e não acontecer, eu acho que perde muito a sua relação com a turma, né? Eu paro desse princípio. Relação tem que ter confiança. Você tem que saber que o que eu falei vai acontecer, né? Ser coerente. Exatamente, e você vê o que tem de fazenda que arruma desculpa para não pagar, arruma desculpa para não fazer treinamento. Não, rapaz, vai ter um curso assim, assado lá. Cara, vamos mandar a equipe, vamos na hora de pagar a inscrição. Não, veja bem, porque vai ter manejo na fazenda, não vou liberar. Quantas? Você faz dia de campo, os caras não mandam a gente, pô, de graça, é só você pegar e botar no carro. Os caras não mandam, não faz. Então eu vejo esses dois mundos, sabe? E entre esses dois mundos tem toda a variação no meio dele, né? Umas que mais, menos. Mas eu vejo que para futuro, quem não se preocupar com isso, meu amigo, tá fora. É só comparar as fazendas que fazem isso e onde que elas estão, e as que não fazem, qual que é o posicionamento, como que elas estão se posicionando no mercado. Pois é, você vê os fechamentos de benchmark, né, da Integra, que acabou de ter um agora, fizeram até a apresentação. Todas as fazendas que ganham muito, que estão ganhando bem, pagam mais que a média. Fazenda que produz, que dá resultado melhor que a média, paga melhor que a média. Não tem como ser diferente. Porque pensa aquilo. Se você tá lá, vamos supor, o salário do vaqueiro é R$1.800. Se tem qualquer outra fazenda que pagar um pouco a mais para ele vê que ali ele não tem um plano de carreira, ele não tem uma participação, não tem nada, vai ser aquilo pro resto da vida dele, por que ele vai ficar ali? Você quer que ele ame teu negócio sem você dar condição para ele? Então
eu vejo que é isso, você tem que pagar mais que a média, ou se você pega um fixo, mas dá com desempenho, como você falou, né, por pontos, independente. Eu gosto muito de você ter um gatilho, que é o resultado da fazenda, porque eu acho que a fazenda que não deu resultado, não deu lucro, eu acho que ela não tem o que dividir, eu penso assim, principalmente se for uma situação de adversa, mas ninguém teve culpa, assim, nem o dono. Né? Por exemplo, foi um fogo, foi um não sei o quê, que acabou dando alguma questão, uma arroba despencou, enfim. Mas não foi culpa de ninguém, sim, inclusive nem do dono. A fazenda não teve lucro, né? Tudo. Agora, vamos supor, a gente faz um planejamento. A meta é você ter lá, sei lá, R$ 1.300 por hectare. Se a gente chegar em 1.300, tudo que produziu acima, o que der de resultado acima de 1.300, a gente vai dividir. Cara, por que não? Você já tinha aprovado um planejamento com 1.300, por que não pegar o que passar daquilo e dividir com a turma? Né? Porque vai fazer o pessoal melhorar. Vai o pessoal querer fazer um manejo desse visando aumentar ali 5 gramas de GMD. Vai fazer um manejo desse para não perder a carcaça, como você falou, para aumentar 1% de taxa de desmame da fazenda, que leva tudo, né? Desmame, prenhez, tudo, nascimento, perda pré-parto. Cara, o cara que ganha aquilo, ele fica mais atento. Ele no domingo não vai fazer cara feia para ir lá ver como, opa, a vacada pariu, não pariu, cadê o bezerro? Precisa dar uma força para aquele bezerro. Ele é pago para trabalhar até sábado meio-dia. Pode ter certeza que esse cara que sabe que vai ganhar mais se a vaca desmamar um bezerro mais pesado ou mais bezerro, ele vai estar ali, ele vai estar tranquilo no domingo ali, ele vai, antes de sair para curtir, ele vai passar lá, opa, como é que tá, como é que não tá, vai pedir para alguém dar uma olhada. Então eu acho que esse é o futuro, cara. Ainda mais com as margens diminuindo cada ano mais, quem não valorizar a tua equipe, eu acho que vai ficar fora do jogo. Vai ter cada vez mais dificuldade de trazer gente boa para dentro da fazenda. Tem uma fazenda no Mato Grosso ali que eu fui, só complementando com você aqui, que lá eles têm um plano, e imagino que muitas fazendas boas devem ter isso também, um plano de crescimento para o vaqueiro quando ele entra. Então ele, até 6 meses, período de experiência, 3 meses, quando der 6 meses, o salário dele vai para, sei lá, uns R$ 500 a mais, depois mais 6 meses ele aumenta mais um pouco, e aí depois tem um plano de crescimento caso o vaqueiro vai se desenvolvendo dentro da fazenda. Você ter escalas é interessante também, né? Ter vaqueiro 1, 2, 3 e ter critérios, o importante é ter critérios claros pro que mudar, para não ficar aquele negócio, mas o capataz não gosta dele, que não sei o que. Não, peraí, é o que você falou. Objetivo, sem subjetividade. Você tá fazendo direitinho, tá rodando o gado, o sal não tá faltando, o gado tá dando o desempenho que precisa, né? Então você vai passar, né? Não pode ser um negócio que fique da cabeça, porque depois o cara não querendo mexer no bolso, fala assim, não vai subir não, né? Exato. Bom, Leonardo, a conversa aqui tá muito boa. Agora chegou o momento para encerrar aqui a pílula de ouro, onde o convidado deixa uma mensagem aí para quem tá escutando. Qual que seria a sua pílula de ouro aí sobre esse bem-estar, esses manejos? Para quem ainda não se convenceu de que o bem-estar é importante, procura conversar com as fazendas que já fazem, que já dão atenção para isso há mais tempo. Qual que é os resultados que eles têm, qual que é a cultura da equipe, como que é o relacionamento entre os vaqueiros, como que são os indicadores zootécnicos, se isso tem realmente refletido em dinheiro no bolso, questão de risco de acidente menor, e até tem o pessoal que trabalha há mais tempo com nada nas mãos, no começo não acreditava também. E tá tudo certo, né? A resistência existe mesmo. Aí trabalhou, foi. Hoje em dia não aceita equipe na fazenda que trabalhe sem ser com nada nas mãos e fala para nós vamos mudar a equipe até alinhar do jeito que a gente quer. Então esse é o nível de exigência que a gente está tendo em fazendas realmente profissionalizadas, com um grau de tecnologia alto, investido no negócio, e se não se adequar, vai ficar para trás, vai ser menos valorizado, vai receber um salário aquém de quem está se profissionalizando, se valorizando. É isso aí, eu acho que essa busca, né, mesmo que a fazenda não entregue, o cara tem que olhar, hoje tá tão fácil na informação, você tem aí no celular, você acha YouTube, gente para seguir na rede social, a informação tá muito fácil, né? Tudo bem, você tem que filtrar, tem muita besteira aí, né? Tem muita besteira. Mas se você conseguindo ali, seguindo as pessoas certas e tudo, cara, você consegue, né, desenvolver. E aí, cara, só depende de você, né? Exato. Isso aí. Bom, cara, gostei bastante da nossa conversa. Lembrando, né, que esse episódio tem apoio da Soma Agro, né? Contabilidade inteligente e gestão eficiente. Esse episódio vai estar no YouTube, Spotify, vai ter cortes no Instagram. Acompanha a gente lá, segue, compartilha, curte, que isso ajuda. Dê sugestões também de temas.
Bom, Leonardo, queria agradecer bastante você aí, né? Quiser deixar alguma coisa, um contato seu, né? Alguma coisa, fique à vontade. Quem quiser achar a gente aí nas redes sociais, tem o meu canal no Instagram, é Leonardo Bernardes, tem a Escola Pecuária, tem a Adriane Zart, que tem um canal no YouTube que tem vários vídeos, dezenas de vídeos mostrando manejos em diferentes realidades, em diferentes situações, com todo tipo de categoria de gado, em vários tipos de currais, né, para quem tem um curral diferente do outro aí nas fazendas. E agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite de estar aqui, e espero ter contribuído aí pro pessoal, pelo menos um pouco, né? Se sair um pouquinho melhor depois de ter assistido esse podcast aqui, já tá bom demais. Não, eu que agradeço aí sua agenda, sei que foi difícil, você fez um esforço grande para estar aqui, agradeço, mas é isso aí, eu acho que a função desse podcast é isso, é fazer realmente essa conexão, levar informação, levar tudo para quem está na ponta para poder se desenvolverem. Exato. Cara, muito obrigado. Valeu, Fábio. Até a próxima. Obrigado.